Imagine que seu corpo desafia todas as leis da natureza. Da mulher de pedra aos milagres de Chernobyl, descubra 10 destinos incríveis que levam os limites da biologia ao extremo. Prepare-se para ver o ser humano sob uma nova perspectiva. Número 10. Jennifer, a bomba relógio dos vasos sanguíneos. O primeiro caso nos leva ao complexo universo da cirurgia reconstrutiva de alta precisão. Jennifer não sofria de uma simples imperfeição. Ela era portadora de uma malformação arteriovenosa, ou MAV. Para entender a gravidade da situação, imagine um curto-circuito massivo no sistema de tubulação do seu corpo. Em vez de o sangue passar normalmente das artérias para os capilares e depois para as veias, ele se precipita em um emaranhado caótico de vasos em seu rosto. Não era apenas uma questão de aparência. A pressão era tal que Jennifer vivia com uma verdadeira bomba-relógio sob a pele. A menor ruptura desses vasos frágeis poderia causar uma hemorragia fatal em poucos minutos. Cada manhã era um milagre. Mas para se curar, Jennifer teve que aceitar ficar temporariamente irreconhecível. Os cirurgiões utilizaram uma técnica fascinante: os expansores de pele. Imagine pequenos balões de silicone inseridos sob a pele saudável de sua testa e bochechas, inflados progressivamente com uma solução salina ao longo de vários meses. O objetivo? Forçar o corpo a produzir nova pele. Durante esse período, o rosto de Jennifer ficou deformado por essas próteses, atraindo olhares curiosos e às vezes cruéis. Mas sua força interior foi seu escudo. Hoje, sua transformação é uma obra-prima médica. Ela não se limitou a sobreviver. Ela reconquistou sua identidade, provando que a paciência é a arma mais poderosa diante da patologia. Número 9. Carly e Louise, as prisioneiras da armadura de pedra. Se você pensa que sua liberdade de movimento é garantida, a história de Carly e Louise vai te abalar. Elas sofrem de fibrodisplasia ossificante progressiva, FOP, mais conhecida pelo nome terrível de doença do homem de pedra. É uma das condições genéticas mais raras do mundo, cerca de uma pessoa em cada 2 milhões. O mecanismo da FOP é um pesadelo. Assim que um músculo, tendão ou ligamento sofre um trauma, mesmo que leve, o corpo não o repara com tecido fibroso, mas com osso sólido. Progressivamente, um segundo esqueleto se forma sobre o primeiro, aprisionando as articulações uma após a outra. Para Carly e Louise, um simples hematoma pode significar a perda definitiva do uso de um braço ou de uma perna. No entanto, o que é fascinante no caso delas é a recusa total da fatalidade. Carly tornou-se uma voz internacional, transformando sua rigidez física em uma flexibilidade mental impressionante. Elas vivem em um corpo que se petrifica, mas seu espírito se recusa a se imobilizar. A história delas levanta uma questão filosófica profunda. Quando o corpo se torna uma estátua viva, como manter a humanidade intacta? Elas nos mostram que a verdadeira liberdade não reside nos movimentos dos membros, mas na expansão da consciência. Número 8. Carine, a criança da lua e o raio mortal. Para a maioria de nós, o sol é sinônimo de vida e energia. Para Carine, ele é um predador silencioso. Carine sofre de xeroderma pigmentoso, XP, uma doença genética onde o sistema de reparação do DNA é defeituoso. Onde o seu corpo repara instantaneamente os danos causados pelos raios ultravioleta, o de Carine os acumula. Para ela, alguns minutos de exposição não protegida podem desencadear cânceres de pele fulminantes. Viver com XP é viver em um mundo invertido. A noite é o único momento de segurança, e o dia é uma fortaleza. Carine deve usar roupas anti-UV integrais e viver atrás de janelas equipadas com filtros especiais. Mas, além da restrição física, é o aspecto emocional que é comovente.
Karine escolheu não deixar a sombra definir sua existência. Quando ela se tornou mãe da pequena Zéa, muitos falaram em milagre, outros em imprudência. Mas Karine provou que se pode criar um filho na luz do amor, mesmo quando é preciso se esconder da luz do dia. Seu combate nos lembra que muitas vezes somos prisioneiros de nossos próprios medos, enquanto ela, prisioneira da escuridão, encontrou uma maneira de brilhar mais forte que qualquer sol. Número 7. Callie e Carter Torres. Duas almas, um só corpo. O caso das irmãs Torres nos mergulha em uma das configurações biológicas mais raras: gêmeas fusionadas. Nascidas unidas pelo abdômen, Callie e Carter compartilham parte de seu sistema digestivo e de seus órgãos vitais. Em um mundo que valoriza o individualismo desenfreado, a existência delas é uma lição de cooperação absoluta. Imagine ter que coordenar cada passo, cada movimento, cada intenção com outra pessoa, 24 horas por dia. Os médicos frequentemente discutiram a possibilidade de uma separação, mas o risco para a vida delas era muito alto. Seus pais então tomaram uma decisão corajosa. Elas permaneceriam unidas. Hoje, as irmãs Torres não são duas metades de um todo. Elas são uma entidade completa e única. Elas desenvolveram uma sincronização cerebral e motora que desafia a compreensão. Sua resiliência reside na aceitação total. Elas não veem sua fusão como uma deficiência, mas como o vínculo mais íntimo que pode existir entre dois seres humanos. Elas nos forçam a redefinir o que é a identidade. Somos uma pessoa porque temos um corpo separado ou porque temos uma vontade própria? Número 6. Brandon Farbstein, o gigante de 1,14 m. Brandon Farbstein nasceu com displasia metatrópica, uma forma rara de nanismo que vem acompanhada de complicações ósseas graves. Com a altura de 1,14 metros, Brandon passou grande parte de sua infância passando por operações e enfrentando o olhar dos outros. Em um mundo projetado para pessoas de estatura média, cada prateleira, cada maçaneta de porta, cada degrau de escada era um lembrete de sua diferença. Mas Brandon decidiu virar o jogo. Em vez de sofrer com sua baixa estatura, ele fez dela um pedestal. Aos 18 anos, ele se tornou um dos palestrantes mais requisitados dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele entendeu que o tamanho físico não tem relação com a influência. Ele fala sobre bullying, autoestima e liderança, com uma autoridade que deixa as plateias sem palavras. Brandon é a prova viva de que a biologia pode limitar o seu crescimento ósseo, mas não tem poder algum sobre o seu crescimento intelectual ou espiritual. Sua resiliência é um tapa na cara de todos que pensam que o sucesso está ligado à aparência física. Número 5. Shaline e Adav, a transformação da menina serpente. A história de Shaline e Adav é uma das mais tocantes desta lista. Originária de uma aldeia remota na Índia, Shaline sofria de ictiose lamelar. Sua pele se regenerava tão rápido que se tornava espessa, escamava e caía a cada poucas horas, rendendo-lhe o apelido cruel de menina serpente. Sem hidratação constante, sua pele esticava ao ponto de impedi-la de caminhar ou de fechar os olhos. Rejeitada por sua escola, estigmatizada por sua comunidade que via nela uma maldição, Shaline vivia um calvário diário. Mas sua história rodou o mundo, atraindo a atenção de médicos espanhóis que se ofereceram para tratá-la gratuitamente. O tratamento foi um renascimento. Graças a cremes específicos e cuidados dermatológicos de ponta, Shaline pôde, pela primeira vez, ver sua pele amolecer. Mas além da medicina, foi sua dignidade que foi restaurada. Ela, que se escondia, tornou-se um ícone de coragem, lembrando ao mundo inteiro que a crueldade humana costuma ser muito mais dolorosa do que a própria doença. Seu sorriso recuperado é uma vitória da ciência, mas, acima de tudo, uma vitória da empatia. Número 4. Lakshmi Tatma, a deusa e os 36 cirurgiões.
Lakshmi Tatma nasceu com uma condição extremamente rara chamada gêmeo parasita isquiópago. Ela veio ao mundo com 4 braços e 4 pernas, sendo que o corpo de um gêmeo que não se desenvolveu totalmente estava fusionado ao seu na altura da bacia. Em sua aldeia na Índia, ela foi imediatamente vista como a reencarnação da deusa Lakshmi. É um caso fascinante onde a espiritualidade quase impediu a medicina. Alguns queriam que ela permanecesse assim para ser venerada. Mas para os médicos, a realidade era sombria. Seu corpo não suportaria a carga desses membros extras à medida que ela crescesse. Seus órgãos acabariam falhando. Em 2007, uma equipe de 36 cirurgiões realizou uma operação monumental de 27 horas para separar o gêmeo parasita e reconstruir a bacia de Lakshmi. Foi um sucesso total. Lakshmi passou do status de ícone religioso ao de uma menina normal. Este caso ilustra perfeitamente o equilíbrio delicado entre o respeito às crenças culturais e a urgência da intervenção científica para oferecer uma qualidade de vida funcional. Número 3. Nikhil e Amber. Viver rápido, literalmente. A progéria é sem dúvida uma das doenças mais injustas. Ela causa um envelhecimento acelerado, cerca de 10 vezes mais rápido que o normal. Para Nikhil e sua irmã Amber, cada ano vivido conta como 10 fisiologicamente. Na adolescência, eles possuem o corpo, as articulações e o sistema cardiovascular de pessoas de 80 anos. No entanto, Nikhil decidiu não se deixar enterrar pelas estatísticas. Ultrapassando em muito a expectativa de vida habitual para sua condição, ele começou a praticar kart. Por que o kart? Porque em um carro de corrida, a velocidade que ele sente compensa a velocidade com que seu tempo se esgota. O vínculo fraterno deles é sua maior força. Eles compartilham um segredo que poucas pessoas entendem: a urgência absoluta de viver. Eles não perdem tempo com futilidades. Sua resiliência reside nessa intensidade. Eles nos ensinam que a vida não se mede em anos, mas em momentos de pura adrenalina e em gargalhadas compartilhadas. Número 2. Tim Mason, o sobrevivente do átomo. Tim Mason nasceu à sombra da maior catástrofe nuclear da história, Chernobyl. Vítima de malformações congênitas devido à radiação, ele nasceu sem as pernas e com um braço mal formado. Abandonado em um orfanato soviético, seu destino parecia selado, uma vida de internação e miséria. Mas o destino de Tim mudou quando ele foi adotado por uma família americana amorosa. Transportado para um ambiente onde suas capacidades importavam mais que seus limites, Tim iniciou uma reconstrução espetacular. Ele não apenas aprendeu a caminhar com próteses. Tornou-se um atleta, um dançarino e um exemplo de força física. A história de Tim é o símbolo máximo da vitória do aprendizado sobre o inato. Ele pegou os escombros de uma catástrofe mundial para fazer deles os alicerces de uma vida extraordinária. Sua trajetória nos lembra que não importa a escuridão do nosso ponto de partida. É a nossa vontade de nos elevar que define nossa trajetória final. Número 1. Bablu Pashi, o gigante da resistência. Finalmente, encontramos Bablu Pashi na Índia. Bablu sofre de um gigantismo localizado extremo, uma malformação que causou o crescimento desmedido de seu braço direito. Sozinho, seu membro pesa quase 20 quilos. Imagine carregar permanentemente um saco de cimento com o braço esticado, dia e noite, sem nunca poder soltá-lo. O peso físico é imenso, mas o peso social é igualmente grande. Bablu foi frequentemente estigmatizado em seu bairro. No entanto, ele se recusa a se esconder, continua a trabalhar, a se deslocar, a viver sua vida com uma resistência que deixa os observadores atônitos. Bablu não teve acesso às cirurgias sofisticadas de Jennifer ou Lakshmi. Sua resiliência é bruta, cotidiana, silenciosa. É a resiliência de quem aceita seu fardo e continua a avançar apesar de tudo. Seu braço gigante tornou-se, ao longo do tempo, não um símbolo de deformidade, mas um monumento à sua própria força de caráter. Número 11. Momento de casos imprevistos. Malik nasceu com uma condição física fora do comum,
que lhe confere uma força incrível. Por muito tempo incompreendido, ele escolheu transformar sua diferença em uma mensagem de resiliência. Hoje, ele compartilha seu cotidiano para provar que cada corpo é único. Sua determinação inspira milhares de pessoas a se aceitarem como são, com coragem e uma profunda bondade. Esses 10 destinos nos provam que a biologia não é uma fatalidade, mas um ponto de partida. Diante da adversidade mais extrema, o espírito humano sempre encontra o caminho da luz. Honremos sua imensa coragem mudando, a partir de hoje, nosso olhar sobre a diferença.